Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Tayla. Seja bem-vinda, Diana, Ana Luísa. Muito bem, gente, muito bom. Que bom ver vocês aqui novamente, não é mesmo, Tayla? Obrigada, viu, Tayla? Valeu. Vou fixar aqui para vocês, gente, qual que vai ser o tema de hoje, da nossa segunda aula dessa semana, que tá sendo incrível, né, gente? Uma semana aí toda de aprendizados, né, voltados aí para a cicatrização de feridas, né? Vou esperar o Instagram entregar aqui um pouquinho, enquanto isso a gente vai conversando aqui um pouquinho. Rosária, né, boa noite. Gente, enquanto isso, vou pedir para vocês, clica aqui nesse aviãozinho aqui, ó, e manda essa live para alguém, né? Manda para que a gente tenha aí um público voltado para a cicatrização de feridas, porque é para isso que nós decidimos fazer a semana da cicatrização, ok? Então, manda pro pessoal. Daniela, Isadora, Maria, sejam muito bem-vindos. E ontem, gente, para você que perdeu, né, a live de ontem, nós vamos fazer uma semana de aula, tá bom? Então se programem, segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui no meu Instagram. Então a gente vai estar fazendo aí as aulas gratuitas para você. Então, se você já tem alguma dúvida sobre cicatrização de feridas, você quer aprender um pouco mais, ou quer compartilhar, às vezes, um caso que você teve aí relacionado à cicatrização, um caso de sucesso, ou alguma dúvida que você está tendo com um paciente, né? Aqui a gente pode também lançar mão, né, dessa mentoria online. Então, assim, é totalmente incrível o que, né, vamos falar assim, a era digital, ela faz e ela permite com que a gente tenha aí todo esse processo, né, de comunicação, independente da nossa distância, certo? Vou pedir só um favor para vocês, gente. Verifica aqui para mim, o som tá bom, tá? A imagem tá boa. Coloca um sim aqui, né? Coloca o coraçãozinho, manda essa live para todo mundo, pra gente poder começar, tá bom? Já tá fixado aqui o nosso tema de hoje, né? Que são as feridas mais prevalentes. E se você perdeu ontem, gente, ontem nós falamos sobre a avaliação de feridas. Como que tem que ser a avaliação do paciente portador de feridas? O que você deve, sim, avaliar, de que forma e de que forma você traça um plano terapêutico. Obrigada, Rosária, valeu, tá bom? E essa aula, ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram e também, para quem não tem rede social, né, o Instagram e o Facebook, a gente também tem essas lives vão estar gravadas também lá no canal do YouTube. Eu já tinha um canal, né, gente? Só que aí me roubaram esse canal e aí eu tô criando outro, né? Então, vamos lá. Rafael também, boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos começar. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Se você está vendo esse vídeo, né, às vezes agora está gravado, porque essa live vai ficar gravada também, eu peço a você para poder encaminhar essa live para outras pessoas, para que a gente tenha o máximo de profissionais e de estudantes envolvidos na cicatrização de feridas, né? Boa noite, Medlock, olha, bacana, muito bom ver vocês aqui, Andrei, né? Medlock é uma grande cirúrgica aqui de Lafayette, né, parceira nossa aí em relação aos cursos, né, tá sempre presente lá com a gente, seja bem-vindo também. Ok. Muito bom, gente. Andréia, oi Andréia, seja bem-vinda também, né? Vamos lá, gente, como diferenciar a úlcera venosa da úlcera arterial, né? Coloquei no meu Instagram aqui agora há pouco uma divulgação sobre isso, boa noite, falando sobre uma diferença que tem quando a gente vai avaliar uma ferida e a gente pega ali algumas características que vão evidenciar o tipo daquela ferida, ou seja, o diagnóstico daquela ferida. Primeira coisa, para eu poder verificar qual o tipo de curativo que eu vou fazer, qual que é o manejo do exudato,
como que eu vou manejar e traçar um plano terapêutico para aquele paciente, eu preciso, no mínimo, um diagnóstico da ferida. E algumas feridas, elas são mais prevalentes. E essa prevalência, ela é associada diretamente aos fatores de risco. E esses fatores de risco, geralmente, eles são relacionados com uma certa cultura que a gente já tem de avaliação desses pacientes. Então, aqui hoje nós vamos falar nessa aula específica de duas feridas que são mais prevalentes, que é a úlcera arterial e a úlcera venosa. Porém, a gente tem outras mais prevalentes também. Infelizmente, a gente tem a lesão por pressão, que é uma lesão frequente e prevalente, principalmente em pacientes acamados, pacientes que estão aí nos leitos de terapia intensiva, né? Outros tipos de lesões também relacionadas à lesão por pressão, por dispositivos médicos, ou às vezes por repouso prolongado, enfim. Então, a gente tem essa prevalência também. Outra ferida prevalente são as úlceras diabéticas. O diabetes, gente, ele é um fator de risco, sim, para ter outras feridas, né, outras lesões. Porém, as feridas diabéticas, que são chamadas de pé diabético, essas feridas, elas acabam sendo mais prevalentes, relacionadas ali a um manejo, vamos colocar assim, dificultado daquele diabetes. Então, o paciente diabético, eu falo isso com os meus alunos, né? Vocês que estão aqui, que já são meus alunos, que já foram, né? E que podem ser também alunos aqui da educação continuada ou da enfermagem, que o paciente diabético, ele é inflamado. A gente não tem outra saída a não ser manter aquele nível, né, de glicose, de glicemia ali, pelo menos no nível aceitável, para que a gente não tenha uma prevalência maior e um risco maior de feridas. A partir do momento que o paciente diabético, ele deixa de cuidar bem da sua dieta, ele deixa de fazer atividades físicas, ele deixa de ter uma estabilidade da sua glicemia, certamente ele entra no grupo de risco ali de maiores prevalências de feridas, tá? Então, principalmente do pé diabético. E o diabetes, ontem, né, uma pessoa perguntou aqui, já colocando esse gancho aqui para vocês, gente, se você tem alguma dúvida, participe comigo, manda aí a sua dúvida, manda a sua pergunta, às vezes conta um caso que você teve aí de sucesso no seu curativo, ou que você queira compartilhar também, né, ou às vezes um caso de insucesso, porque às vezes a gente tem esses processos também, né, e nada melhor do que divulgar e discutir com outras pessoas para que essa frustração, ela não aconteça outras vezes, tá bom? E daí, a gente tem todo um processo, né, voltado, então, para o diabetes na cicatrização. E ela acaba sendo mais retardada se esse paciente ele está muito inflamado, tá bom? As úlceras, geralmente, venosas e arteriais, que são as úlceras vasculogênicas, elas são mais prevalentes naqueles pacientes que têm uma vasculopatia. Essa vasculopatia podem ser nas veias ou podem ser nas artérias. Se ela for na veia, gente, a gente vai ter frequentemente ali uma ferida de fundo venoso, uma ferida ou chamada de úlcera venosa. E essa ferida de úlcera venosa, ela precisa ter um manejo correto. A gente tem várias situações onde o manejo da úlcera venosa não sendo muito bem manejada, né, não tendo um plano terapêutico ideal, ela acaba tendo uma extensão muito grande, e além da extensão grande, a gente ainda tem ali um tempo de cicatrização estendido, né? Oi, Eliane, boa noite, seja muito bem-vinda, né? E aí, todos vocês também, né, que entraram depois, a Letícia, o Tiago, a Edilane, a Núbia, muito bom, Núbia, muito bem ver você aqui, fico muito feliz, tá, de vocês estarem entrando, e a gente está divulgando também essa semana aí de cicatrização de feridas. E daí, gente, esse manejo, ele precisa ser muito bem orientado, tanto com a família quanto com o paciente. É preciso que a gente tenha em mãos aquele plano terapêutico que nós falamos na aula de ontem. Então, se você não viu, não assistiu a aula de ontem, assim que terminar essa live aqui, você já clica
lá na aula de ontem e assiste tudo para você poder entender, né? E ter todo um processo ali de sucesso no seu tratamento de feridas também. E além disso, esse manejo, ele precisa estar bem firmado com o paciente. Por exemplo, né, eu tenho alguns pacientes que eles têm uma certa dificuldade de entender que aquela ferida não pode ser molhada em hipótese alguma no banho. E quando a gente vai trocar o curativo, né, geralmente como eu utilizo as coberturas de alta tecnologia, aquelas que podem ficar até 7 dias lá no leito, né, da ferida, isso se ela tiver em boas condições, que a gente vai orientar o paciente também quanto a isso, para ele poder verificar se aquela cobertura está saturada ou não, se está precisando trocar antes do tempo previsto. E aí, no dia que a gente vai trocar o curativo, o que o paciente faz? Ele vai tomar um banho e ele deixa a água cair naquele curativo. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, às vezes, aquele tempo que a pessoa, né, deixou o curativo molhar, na hora que você abre, as bordas estão todas esbranquiçadas, ou seja, a umidade nas bordas ali, ela ficou muito prevalente, a gente falou disso ontem. Então, significa que aquelas bordas maceradas, ela vai ter um atraso na cicatrização, tá? Borda seca e macerada, atraso na cicatrização, isso é fato. E aí, aquela água que escorreu do corpo, né? Geralmente ele deixa para lavar o cabelo no dia, a gente tem toda a sujidade. Além da água do banho, a gente também ainda tem a sujidade do corpo, favorecendo o quê? A infecção da ferida. E aquele curativo ali que ficou, né, durante 5 ou até 7 dias,